A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que está em Gênesis, no capítulo 37. Iremos ler 2 versículos somente, o 23 e o 24, que diz assim: Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e, tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Estamos falando de José. José, filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, um homem sonhador, um homem visionário, que nesta época ainda era um jovem. Jacó amava muito a José. Ele tinha uma intimidade maior com José do que com os demais filhos. Porque José era filho de sua velhice, era esperado. E isso trazia ao coração dos seus irmãos ciúmes, inveja. E esse sentimento, ele foi alimentado cada vez mais, porque o seu pai, Jacó, fez para José uma túnica diferente. Ele não fez a túnica para os demais filhos, ele fez uma túnica específica para José. E isso já causou ciúmes e invejas por parte dos irmãos. José também teve um sonho esse onde ele mostrava e falava para os seus irmãos que no sonho ele viu que todos se curvavam diante dele. E depois teve um outro sonho que reforçou este primeiro, dizendo que ele seria uma estrela e todos ficariam curvados diante dele. Isso tudo foi trazendo ao coração dos seus irmãos uma certa ira. E essa ira foi tão latente, ela foi colocada em prática, ela foi contextualizada no momento em que José se aproximou deles, num lugar distante da sua casa, e eles planejavam matar José. Tamanha era essa ira incontida. Porém, um dos irmãos teve a lucidez de dizer: não podemos matá-lo porque é carne de nossa carne. Nós podemos fazer é colocá-lo naquela cisterna, é colocá-lo no fundo do poço. E aí nós não vamos manchar as nossas mãos com sangue. Porém, esse irmão que deu a ideia saiu do local e passava mercadores que compravam escravos para vender. E um dos irmãos falou: vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo como escravo, vamos ganhar alguma coisa, um dinheiro com isso. E assim o fez. Venderam o seu irmão como escravo. Porém a túnica ficou. E quando o irmão mais velho voltou e viu aquela situação: cadê o menino? Onde é que ele está? Não está mais na cisterna. O que vocês fizeram? Nós vendemos. Ele ficou nervoso. Eles tiveram a ideia de colocar sangue de animal na túnica e falar para o pai que o filho havia sido devorado por um animal selvagem. Eu estou fazendo essa introdução para você entender a situação em que José se encontrava. Ele era o querido do seu pai e agora ele estava no fundo do poço. Esse fundo do poço, caro ouvinte, é o local que muitas das vezes eu e você estamos. São coisas que acontecem nas nossas vidas que nos levam para o fundo do poço. São as dificuldades da vida, são as incertezas, são as enfermidades, as angústias, os problemas emocionais, os problemas no trabalho, os problemas na família. E às vezes nos encontramos como se estivéssemos no fundo de um poço sem água, como José estava. E este fundo do poço nos traz à memória coisas que frustram as nossas vidas, que fecham os nossos olhos
de tal forma que nós não conseguimos enxergar nada à frente. Não temos mais esperança. Naquele momento em que José estava no fundo do poço, com certeza no seu coração a falta de esperança surgiu. Ele viu: não tenho saída. Como eu irei sair do fundo deste poço? Mas só que Deus usa as coisas loucas deste mundo e para contrariar as sábias. José, ele foi tirado do fundo do poço e foi vendido como escravo. Isso poderia mostrar, denotar algo que realmente ele pudesse dizer: olha, realmente não tem esperança para mim. Estava no fundo do poço. E quando me tiraram, achei que iria ter uma vida plena, porém não. Me levaram como escravo. Ele foi vendido como escravo. Porém, a história de José é uma história linda. E ele foi de escravo a governador, a primeiro-ministro no Egito. E ele administrou no período mais difícil que o povo passou. Ele foi quem teve toda a sabedoria e discernimento para orientar Faraó na administração dos bens que estavam sob sua responsabilidade. Ele foi primeiro-ministro, governador do Egito. E isso refletiu em bênçãos para a sua família, para os seus irmãos que o venderam, que o colocaram no fundo do poço. O que isso significa, meu irmão e minha irmã, caro ouvinte? Se você está no fundo do poço, se pessoas te colocaram no fundo do poço, Deus vai te tirar. Mesmo que esta tirada, você ainda fique sem esperança, você está sendo vendido como escravo, tenha certeza que o final é de vitória, que você vai ser o primeiro-ministro, que você vai ser o governador, que você vai ser aquele que Deus vai levantar no sentido de vencer todas as batalhas e dificuldades que lhe foram impostas. Se você está no fundo do poço hoje, não desanima, não desista, acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Não pense jamais em tirar a sua própria vida. Não pense jamais que não há solução para o seu problema. Não pense assim. José esteve nesta situação. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, mas Deus o honrou. Deus o livrou da morte, Deus o livrou da fome, Deus o livrou da sede, Deus o colocou em lugar de honra. E é isso que Deus vai fazer na sua vida, caro ouvinte. Se você hoje está sendo humilhado, se você hoje está sendo colocado numa posição de humilhação total, você tenha certeza de uma coisa: tenha fé, acredita, porque Deus, Ele vai te honrar. Ele vai colocar você em posições que você nunca imaginou. A humilhação hoje vai se transformar em exaltação amanhã. Não desista, continue caminhando, faça como José, continue sonhando, porque o sonho que Deus deu a José se cumpriu. Todos os seus irmãos se curvaram diante dele. Aquele sonho não era um sonho soberbo, foi o sonho que Deus deu para José, mostrando que lá na frente ele seria aquele que resolveria o problema de fome no Egito, de fome nas redondezas. E é assim que Deus vai fazer na sua vida. O sonho que Ele colocou no seu coração, o sonho vai se concretizar. Os propósitos que Ele tem na sua vida, esses propósitos se concretizarão. Eles ocorrerão, porque Deus é fiel, e quando Ele promete uma coisa, isso vai acontecer. E isso aconteceu com José. José sonhou e Deus lá na frente mostrou. Existe um processo do sonho até a exaltação. Tenha paciência, tenha calma, tenha fé, que neste processo, mesmo que seja um processo doloroso, do fundo do poço à exaltação, Deus vai te preparar. Deus vai te preparar para você ser vitorioso. E eu quero dizer uma coisa para você, caro ouvinte, que tudo isso que você está passando, Deus vai te honrar, mas você tem a responsabilidade de exaltar o nosso Deus com a sua boca, com a sua voz, dizendo: toda honra e toda glória sejam dadas a ti, Senhor. Eu estava no fundo do poço, agora eu estou aqui neste monte elevado. A glória é tua
Eu não sou, continuo não sendo nada, continuo sendo aquele que estava lá no fundo do poço, totalmente frágil, totalmente dependente. Agora o Senhor me colocou aqui, nessa posição de destaque. Continuo fraco, continuo dependente. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que assim seja na sua vida. Mas quando estamos no fundo do poço não é fácil. Não é fácil. Eu já estive, você também já esteve e de repente está agora. Não é fácil. A luta é grande. O sofrimento é grande. Mas eu quero dizer para você o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele vai fazer por você. O mais Ele vai fazer por mim. Aqueles que te colocaram no fundo do poço vão ter um trabalho de ver você no monte sendo exaltado. E não fique no seu coração com raiva daqueles que te colocaram no fundo do poço, porque Deus permitiu. E eles serão tratados, e eles serão abençoados, e eles se arrependerão de tudo o que fizeram contra você. Você não pode julgar ninguém, eu não posso julgar ninguém. O que nós podemos fazer é colocar essas pessoas que nos conduziram para o fundo do poço, que contribuíram para isso, para que Deus trate a vida deles, e que eles sejam transformados, porque são falhos, como eu, como você. Aquele que coloca a pessoa no fundo do poço, ele é tão falho quanto aquele que está no fundo do poço. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos sujeitos a falhas. Mas Deus é fiel. Deus vai honrar a sua vida. Você não vai permanecer no fundo do poço. Levante a sua cabeça, olhe para cima, que do alto vai vir o teu socorro. Deus vai te tirar, vai te honrar, vai fazer você brilhar para a glória dele. É isso que Deus está nos ensinando. Assim como Ele fez com José, Ele vai fazer contigo, Ele vai fazer comigo. Enquanto estamos no fundo do poço, parece tudo escuro. Parece que não tem água, né? Um poço, uma cisterna sem água, imagina, você lá no fundo. Não tem nada para te hidratar. Você está seco, você está respirando de forma difícil. Você olha para cima e não consegue ver saída. Mas em Jesus Cristo há saída. Jesus Cristo é aquele que vai te tirar do fundo do poço, vai te exaltar, vai fazer você vencer todos os medos, a sua ansiedade, a síndrome do pânico, o problema na sua família, o problema com seu filho, o problema no seu casamento, o problema no seu trabalho, o problema interior que você possui, a sua crise existencial. É você achar que não vale nada, é você achar que é um Zé Ninguém, é você achar que é um pequenino e não pode fazer coisas grandes. E Jesus Cristo vai tirar você deste poço e vai mostrar para você que Ele é Deus e Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina. Ele vai te colocar em posições que você não imagina, mas sabe para quê? Não para você ter uma vida regalada e você ser exaltado, não. É para que Ele seja exaltado, a sua exaltação vai fazer Deus ser exaltado e você vai fazer pessoas serem abençoadas. Foi o que aconteceu com José. Ele foi exaltado, porém Deus foi muito mais exaltado. E ele foi bênção na vida da sua família e na vida de todos aqueles que poderiam morrer por fome. Ele foi o que teve sabedoria e discernimento para administrar tudo. Que Deus te abençoe. O fundo do poço não foi feito para você, não foi feito para mim. O fundo do poço é um trampolim para aquilo que Deus tem para a tua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.